Olá, estamos aqui hoje com uma convidada especial, a Ana Faria. Ela é geógrafa, ela é escritora, nós vamos apresentar inclusive 2 livros muito bacanas dela hoje, e ela também é coordenadora de uma ONG, que é a Associação Casa de Israel. Então, Ana, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. E enquanto geógrafa, que atuou muito tempo, né, assim, na área de educação, como professora, eu gostaria de saber dos seus desafios enquanto educadora, ao mesmo tempo cristã. Como é que isso se dá na prática? Obrigada pelo convite. Os desafios enquanto educadora, eu penso assim, você fazer a família participar, né? Você ter a presença dos familiares naquele processo de educação, incentivar a criança a ter vontade de aprender, a ter aquele entusiasmo de aprender coisas novas e acompanhar também as mudanças das gerações que estão cada vez mais dinâmicas, mais agitadas. Então o professor precisa se reciclar o tempo inteiro. Verdade, obrigada. E com relação à ONG, né, essa iniciativa da associação, que partiu de você também, né, como fundadora, conta um pouquinho pra gente da história, o que motivou vocês, como é que funciona, o público. Lá é a Associação Casa de Israel, funciona na região oeste de Belo Horizonte. A gente atende crianças de baixa renda de 6 a 12 anos. Então, é um projeto ainda pequeno, nós temos 12 vagas apenas por conta do espaço físico e do quadro de funcionários, que são voluntários, mas o projeto começou com um sonho. Quando eu ainda estava no curso de Geografia, eu queria muito assim, ter um espaço gratuito onde eu pudesse contribuir para que as crianças tomassem maior gosto pelo estudo e conseguissem um melhor desenvolvimento na escola. E aí, com a ajuda do meu esposo e também da minha mãe, a gente fundou a Casa de Israel. Tudo direitinho, né? O estatuto é um processo legalizado. Exatamente. E aí eu precisei de ajuda, né? De advogados, tal. O pessoal da minha igreja me apoiou. Então a gente fez primeiro uma divulgação no bairro com um membro da comunidade. E aí as mães vieram procurar e hoje geralmente é propaganda de boca a boca mesmo. Uma mãe fala para outra e aí elas deixam lá o nome na lista de espera. Como são as atividades no dia a dia? Como que funciona? As crianças, elas frequentam a escola de manhã. É um requisito? Aí elas almoçam em casa e vão, a partir de 1h da tarde, elas estão com a gente o período da tarde. E aí o objetivo principal primeiro trabalhar um pouco a questão dos princípios cristãos, a gente deixa isso claro para os pais e pede a permissão deles. E também aí a gente ensina o dever de casa e aula de reforço, para que eles possam, principalmente eu vejo que a dificuldade dessas crianças de agora é questão de leitura, interpretação de texto, produção de texto, porque se eles conseguem bem nessa parte, as outras disciplinas, elas também... Como uma consequência, exatamente. Né? O português, ele é bem fundamental, assim. E aí a gente oferece o lanche, tem um tempo, né, de brincadeiras, de recreação, e os voluntários, com a ajuda dos voluntários, a gente oferece aulas especializadas variadas. Já tivemos aula de ginástica, de informática, inglês. E esporadicamente a gente também leva eles para fazer passeios em algum museu, em algum parque da cidade. A gente já foi ao cinema, eles gostam muito. Que legal! E isso para eles também pode ser que seja, já que são crianças de baixa renda, ter uma oportunidade de não só o lazer, mas também de ver outras formas da vida, né? Assim, para poder se socializar, poder conhecer gente nova, ver que tem outras perspectivas que às vezes dentro da própria casa eles não conseguem ter esse acesso, como por exemplo o cinema. A gente sabe que hoje em dia ter acesso a lazer privado, né? Sem ser um parque, etc. Porque na verdade o cinema ele é um lazer privado, né? Diferente dessa questão que você disse do parque e tal. É muito difícil, ainda mais em períodos de crise, né? Você é uma professora que também é mestre em geopolítica, né? Mestre em geografia, né? Nessa pesquisa, e a gente sabe o quanto que a nossa política interfere na nossa economia, e a nossa economia ela tem sofrido instabilidades, né? Então o país ele está em crise, então muitos pais têm dificuldade às vezes de dar uma educação de mais qualidade,
no sentido de investir mais, né, no seu filho, igual muitos não conseguem fazer inglês particular, mas tem oportunidade de fazer na ONG, né, na associação. Às vezes não tem oportunidade de ter um lazer privado, a associação às vezes junta. Mas como que consegue fundos para que isso venha acontecer, já que é voluntário? O quadro de funcionários, na verdade, são voluntários, né? Eu trabalho com voluntários e a gente trabalha com doação. Tudo que chega para a gente, seja em produtos, em bem material, por exemplo, material escolar, material de limpeza, ou então o financeiro é através de doação. Aí a gente tem uma conta oficial e aí pessoas do bairro, alguns familiares, a gente tenta divulgar mais próximo à região, porque aí o comércio também ajuda. A gente tem um boletim que a gente faz mensal e aí atrás a gente coloca o nome dos comércios que nos ajudam. Então a gente panfleta no bairro, tentando divulgar. A gente fala as 1000 panfletos. Ah, sim. E esses panfletos são distribuídos como? Aí faz na caixa de correio mesmo, ou em mãos. Que aí a comunidade conhece o trabalho da ONG, sabe o que está acontecendo cada mês e é uma forma de sensibilizar, atrair os patrocinadores, porque eles, de uma forma simples, o nome deles também vai estar circulando ali no bairro, que é o público-alvo. Então a gente trabalha dessa maneira. Porque, na verdade, assim, é muito interessante quando a gente vê que o comércio, embora seja comércio, queira se mostrar na comunidade, né, enquanto comércio, ele também quer ser social, quer demonstrar um bem, quer fazer alguma coisa de inclusão, quer tentar de alguma forma estender o braço para algo que é da própria comunidade, né? Então é uma forma de mostrar assim, olha, esse comércio, essa padaria, não sei, né? Essa padaria é uma padaria que não só está aqui na comunidade há muitos anos, mas ela também investe na própria comunidade, né? Isso. Ela consegue de alguma forma devolver algo que ela acredita na própria comunidade, né? Tem quantos, mais ou menos, parceiros hoje? É um número muito variável, porque principalmente esse ano deu uma queda muito grande, mas aí Deus dá a graça, a gente consegue, mas nunca faltou, assim. É claro que quanto mais a gente tiver... Esse é o nosso 5º ano. Nossa, que bacana. É claro, assim, que quanto mais verba a gente tem, a gente pode dar uma qualidade melhor, alugar um ônibus, fazer um passeio numa gruta, igual a gente já fez. Então, quando o recurso é mais escasso, a gente tem que caminhar com passos mais lentos, mas Deus tem dado graça que tem dado certo. E as oficinas que acontecem hoje, o que vocês têm lá, além do reforço escolar e da aula de inglês, o que mais tem hoje assim, para oferecer? A gente tem aula de informática, tem uma professora que trabalha um pouco da yoga com eles, ginástica, culinária, às vezes a gente faz algumas aulas de culinária. E como é que tem sido o desenvolvimento deles na escola? E eles demonstram isso para vocês? Vocês pegam o boletim para poder conferir? Como é que funciona? Na verdade, esse é o meu maior desafio lá, sabe? Essa questão de desenvolver o intelectual da criança, ela conseguir progredir, não só em notas, mas mesmo assim, ampliar os horizontes, conseguir ter uma opinião crítica. Então, esse é o meu maior desafio, sabe? Sim, porque, como você diz, depende também da educação dentro de casa, do envolvimento da família, né? Porque, às vezes, eles têm muita curiosidade, mas não conseguem assimilar. Mas, em questão, assim, de aprender o convívio, né? A socialização, eles são muito carinhosos. Então, esse é o resultado mais positivo que eu vejo. E também a questão dos princípios cristãos. A gente é independente, né, de denominação, mas lá é cristão. E às vezes a gente reflete sobre assuntos como o perdão, assuntos como o egoísmo, como a gente pensar só em si. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que é muito o eu. Então a gente tenta trabalhar isso com eles para eles enxergarem o outro, enxergarem os pais, aprenderem a questão da obediência. Então sutilmente a gente vê eles cantando uma música que a gente ensinou, eles ensinando em casa, os pais dando esse retorno, aprendendo a orar com mais desenvoltura e aplicando mesmo aquilo então, no dia a dia. Então a formação acaba sendo não só, né, crítica, mas também do caráter, né, cristão. Eu agradeço muito, a gente vai parar um pouquinho agora. Aguardem que no próximo bloco a gente está de volta com a Ana.
Estamos hoje com a Ana Faria, que é uma geógrafa, escritora, ela também é coordenadora da ONG Associação Casa de Israel, e a gente conversou bastante agora sobre a ONG, né? Sobre o desenvolvimento educativo das crianças que são atendidas, o reforço escolar, etc. Vocês, né, participaram aí com a gente, mas eu quero compartilhar com vocês 2 livros, né, da Ana, que é Um Ano Bom, que foi o primeiro livro dela, e o segundo livro, que é Um Amor de Muitos Verões. Eu gostaria que a Ana trouxesse pra gente um pouco sobre os livros, porque ela traz uma ideia de, embora seja uma literatura de romance secular, um pano de fundo também cristão. E eu gostaria de saber como que isso funciona, assim, como que você pensou a escrita do livro e trabalhar esses conceitos, esses princípios cristãos. A ideia inicial das histórias, ela surge assim, né? Não é do nada, porque nada vem do nada, mas assim, é a inspiração mesmo de alguns livros que eu já li, filmes. Mas depois eu vou desenvolvendo a história, eu pensando no que eu quero para o meu leitor. Então a gente está falando aqui um pouco de cidadania. Eu penso que a arte, ela influencia a sociedade, a forma como as pessoas pensam, a estética, né? Então, eu acho que quando eu vou lançar um livro, eu penso muito isso. O que eu quero contribuir para a sociedade? Então, os meus personagens, eles são personagens possíveis, pessoas assim com características boas e ruins, e eles sempre estão enfrentando desafios que os convidam ao amadurecimento, a repensar alguns conceitos já engessados, a desenvolver... Que tipo de conceitos, por exemplo? Por exemplo, a questão do perdão, a questão do preconceito, a questão das dúvidas sobre o amor, de confiar no outro, de abrir mesmo o coração para as coisas da vida, né, com medo. Tem gente que às vezes não vive porque tem medo de sofrer. Você traz uma questão também no livro sobre a verdade. Isso. E o que você pensa, assim, para poder trabalhar hipoteticamente um linear de raciocínio para uma resposta possível, assim, em Cristo? Como é que funciona? No primeiro livro, tem uma pergunta que ela permeia o livro todo, que é a questão da verdade. A verdade, ela é única ou podem existir várias verdades? Então, como eles são jovens, eles estão em busca da verdade. Eu penso que, à medida que a gente vai crescendo, parece que a gente vai perdendo essa curiosidade de descobrir a verdade, a gente vai acomodando. Então, eles são jovens, eles estão nessa busca pela verdade. E eu convido o meu leitor a pensar sobre isso. Eu não trago respostas prontas. Eles pensarem se a verdade depende do contexto social que a gente vive. Através de diálogo entre eles? Isso, tem muitos diálogos. Através se é o histórico familiar que vai determinar, ou se são as nossas próprias escolhas. Como cristã, a gente sabe que a verdade, ela existe e onde a gente pode encontrá-la. Mas mesmo a gente chegando nessa resposta, teve um caminho até aí, né? Verdade. E quando a gente encontra a verdade, a gente continua prosseguindo para esse alvo. Então, uma coisa interessante que você trouxe de preconceitos, a gente sabe que no livro você também fala sobre bullying. Como que você trata isso? Como que você aborda isso para explicar para as pessoas? Então, a Clara, ela era uma menina muito rejeitada na escola. Ela usava cabelo vermelho, tênis all-star, a roupa dela era toda despojada. Então, ela destoava das outras colegas da escola. Então, quando ela encontra com o Christopher, que já é o contrário, é o garoto popular, que todo mundo gosta, ele ama ir para a escola, esse encontro de pessoas aparentemente incompatíveis vai levar eles a refletirem sobre a realidade. Então, por exemplo, ela realmente sofria essa rejeição, mas ela própria às vezes se excluía, se isolava. Então, à medida que ela vai mudando esse comportamento, as coisas também vão transformando na vida dela. E descobre que além de sofrer preconceito, ela também tinha preconceito, porque a princípio ela olhou para o Cris e falou: esse cara é metido, não tem nada a ver comigo. Mas aos poucos eles se tornam amigos e ele consegue provar o caráter dele, vai ser bem bonito. E a questão do conceito de células, que você conversou comigo, a respeito de uma possibilidade também deles encontrarem essa busca de verdade e também de formação de caráter cristão, que eles viam como um referencial de vida. Isso.
Como eu disse, eu quero criar personagens que são possíveis de existir, não aquelas pessoas perfeitas. Então, nessa busca pela verdade, eles vão numa célula. A princípio, ela rejeita a ideia de igreja, ela acha meio careta e tudo, mas a célula, para ela, parece uma opção interessante, que é uma coisa mais íntima. Sai daquele ambiente de igreja, daquele formato estrutural. E aí lá ela vai ouvir perguntas, ouvir alguns versículos que vão fazer ela pensar sobre exatamente a verdade. E aí essa busca, esse encontro pela verdade, ele é bem sutil, né? Mas aos poucos Deus vai abrindo pra gente as portas e a gente vai enxergando. Bacana. Isso. Fica então a dica para vocês. E quanto ao segundo livro, que na verdade não tem a ver com a história do primeiro, é um outro livro, com uma história independente, com outro enredo. Como que você trabalha esse pano de fundo? O legal desses livros é que eles acontecem em cidades brasileiras, Belo Horizonte, Arraial do Cabo. Então, o leitor consegue imaginar melhor, né? Se apropriar, se identificar. Isso, às vezes ele já esteve ali em alguma das passagens citadas, né, dos lugares citados. A questão do segundo livro já é o seguinte: a distância e o tempo, eles podem apagar um verdadeiro amor? Ou o verdadeiro amor, ele pode resistir? E o que é o amor? O amor, ele envolve só um sentimento? Ou ele também é você, às vezes, está disposto a abrir mão de algumas coisas pelo outro justamente porque você o ama? Você problematiza essa ideia de amor cristão? Isso. Eles vão se encontrar na adolescência, vão ver aquele romance de verão e depois eles vão se reencontrar por outros verões, por isso o título. Mas depois eles vão se separar, vai dar um espaço de 12 anos e eles vão se reencontrar depois de adultos. Então eles vão compartilhar os desafios, os problemas que eles enfrentaram ao longo desses 12 anos e vão começar a caminhar juntos de alguma forma, não necessariamente juntos, o leitor vai ter que ver para saber. Ah, bacana! Então fica aí, né, a dica dos livros Um Ano Bom e O Amor de Muitos Verões, que algo que a Ana também trouxe para mim numa conversa informal, é que ela trabalha esses conceitos de fé, esperança e amor que são basilares no cristianismo, que são basilares realmente no nosso momento de fé, no nosso momento de coragem e na nossa perspectiva mesmo enquanto cristãos, que temos que de alguma forma exercer um testemunho de vida, até pensando aí no depois, né, no porvir, na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, né? E são virtudes que são dons de Deus, a gente não nasce com elas, mas a gente tem que desenvolvê-las. E aí os desafios da vida é que vão ajudar a gente a desenvolver essas virtudes. Bacana. Bom, eu agradeço a presença da Ana. Obrigada a vocês. Por toda essa cumplicidade de trazer pra gente esse contexto de educação, o contexto dos desafios mesmo enquanto uma educadora, enquanto uma coordenadora de uma ONG, de uma associação comunitária que é voluntária, que é gratuita para as pessoas que estão usufruindo e ao mesmo tempo o quanto que é importante se fazer um trabalho, assim, é um ato também de servir, né? De servir, o quanto que Deus trabalha isso em você e eu te parabenizo pelas suas iniciativas. Obrigada. E eu gostaria de fazer uma oração junto com você. Claro. Na verdade, eu gostaria que você fizesse essa oração, por favor, e como uma mensagem mesmo para o nosso público, para as pessoas que estão nos acompanhando. Uma pessoa que tem abençoado tantas vidas, abençoar a nossa também. A gente é um canal, né? Deus abençoa a gente tenta compartilhar esse amor que Ele nos ama. Senhor Deus, nós agradecemos por essa oportunidade de falar sobre o trabalho lá da ONG, que as pessoas possam se sentir incentivadas para poder também partilhar o dom e as riquezas que o Senhor tem nos dado, Senhor. Que o Senhor possa mesmo abençoar a nossa nação e nos fazer conhecer mais sobre Ti, que a Tua verdade nos liberta, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Muito obrigada. Fique com a gente. Até o próximo programa.